É sobre essa retomada dos trabalhos da CPI que nós vamos conversar agora com o senador Isalci Lucas, que é do PSDB do Distrito Federal. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bom, senador, queria saber sua expectativa em relação a essa retomada. De novo, justificativa do representante aí da Precisa Medicamentos, que da outra vez também alegou que tinha ido à Índia e tinha que ficar de quarentena. Agora, novamente, ele tem de ficar de quarentena. Dá a impressão que ele está querendo fugir de explicações maiores, não é? O próprio laboratório Bharat Biotech rompeu o acordo que teria com ele para ser representante aqui do Brasil e reafirmou que documentos que foram apresentados, inclusive, e discutidos na CPI, eram falsos, né? É uma situação que agrava bastante, né? Esse depoimento dele é bastante esperado. O pessoal optou em esperar dia 11, né? Que talvez seja a oportunidade que ele tenha de poder também contribuir para esclarecer o que aconteceu. De fato, essa empresa tem sérios problemas, inclusive aqui no Distrito Federal, né? A venda de testes aqui foi colocado fora do prazo, né, uma venda quase que o dobro do primeiro colocado, e depois ainda não entregaram os testes vendidos. Entregaram a outra marca que no mundo todo já estava sendo recolhido pela ineficácia. Então, agora a gente, né, descobre mais essas, esses documentos falsificados, essa agora quebra desse contrato. Eu acho que ele tem muito a explicar. A CPI talvez tenha optado em esperar dia 11, que talvez ele possa explicar um pouco melhor e, quem sabe, até esclarecer, né, tudo isso que está acontecendo. É, porque as questões não são apenas no âmbito federal, daquela negociação específica, né, que foi alvo, inclusive, de denúncias, mas essa situação também em relação aos estados, e tem outras irregularidades também detectadas em relação à atuação da Precisa, não é? Exatamente. Né? Além do que ela é a principal, não sócia da Global, que tem sérios problemas também no Ministério, onde existe, inclusive, uma pendência, né, de um adiantamento que foi feito, e que não foi até hoje devolvido. Então, a Global e a Precisa são realmente do mesmo grupo, né? Agora tem um depoimento já marcado para amanhã, que é do reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que teria negociado a venda da vacina da AstraZeneca em nome do governo brasileiro. A Secretaria é uma organização evangélica que foi fundada em 99 pelo reverendo Hamilton em Águas Claras, no Distrito Federal. Em seguida, a entidade passou a desenvolver o Fest Vida, projeto de ação sociocultural no Distrito Federal e cidades de Goiás no entorno também do Distrito Federal, não é? E-mails mostraram que o então diretor de imunização do Ministério da Saúde, o Laurício Monteiro Cruz, deu aval para que o reverendo e a entidade presidida por ele negociassem 400 milhões de doses do imunizante, não é, com a empresa americana Davat. É uma outra fonte aí, foco de investigações da CPI, não é? E também envolve o Distrito Federal. É verdade, né? Na prática, naquele momento, eu acho que todos tinham esse desejo e muitos acabaram entrando também em determinados golpes, né? Essa mesma empresa, da Precisa, da mesma forma também esse representante da Davat, eles andaram vendendo aí, prometendo a venda em vários estados, né? Em Rondônia, no Paraná, chegaram a fazer alguns contratos, né? Então, acho que naquele momento, em função do desespero de todo mundo encontrar vacina, houve muita gente acreditando aí em Papai Noel, né? Porque naquele momento, 400 milhões de vacina disponível era para realmente desconfiar um pouco, né? Bom, e aí o roteiro coloca na quarta-feira agora o depoimento do coronel Marcelo Blanco e na quinta-feira do empresário Ayrton Cascavel. O senhor tem alguma expectativa mais específica em relação a esses depoimentos? Eu acho que eles têm muito o que dizer, né? Eu acho que essa questão aí das negociações com relação à questão da vacina, a gente vai encontrar ainda muitas questões aí, inclusive nos estados. Eu espero que a CPI também possa olhar um pouco agora com relação aos estados onde você já tem provas contundentes de desvios de recursos.
aqui em Brasília não é suspeita, né? Já existem documentos bastante robustos, né? Inclusive com documentos do Ministério Público, da própria Justiça, onde demonstra toda a operação envolvendo, né, essa empresa Precisa, não é, que é o grande, é a grande fraudadora de tudo isso. Agora a gente vê esses documentos que não tinha contrato, né? E quem participou dos depoimentos percebeu realmente a forma contundente de que diziam que tinha na cláusula do contrato a questão de confidencialidade, mas na prática não existia esse contrato. Então, eu acho que a Precisa vai ter que explicar muito e, evidentemente, esses intermediários todos, né? Porque teve vários intermediários oferecendo aí para o Ministério da Saúde, né, vacinas, de todas elas, né? Não foi só Covaxin, AstraZeneca e tudo mais. Mas eu acredito que a gente está encontrando o norte com relação a essa questão das vacinas. E logo, logo, a gente vai ter condição, né, de também ampliar isso para os estados. Eu espero que a gente possa já analisar nos próximos 10, 15 dias a questão da atuação dos estados. Agora, senadora, esses depoimentos todos, também a gente vê a colocação da situação dos estados. Nós já tivemos muito questionamento em relação à atuação do Ministério, de outras pessoas e empresas no estado do Amazonas, que foi dos que viveram aí piores momentos em relação à pandemia. Mesmo a questão do Distrito Federal já foi colocada em alguns momentos. Em que ponto que a CPI pode avançar nas investigações no âmbito dos estados, além do que a Polícia Federal já vem fazendo? Eu acho que vai ser bastante explorado agora o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, de fato, tem também bastante material que pode levar realmente, não é, a uma série de ilegalidades cometidas via Rio de Janeiro, tendo em vista que lá, né, foram aplicados milhões e milhões diretamente pelo Ministério da Saúde. Então, acho que haverá concentração também de trabalhos e esforços com relação às operações do Rio de Janeiro. Agora, senador Isalci Lucas, durante esse período de recesso foi feita uma avaliação em relação a toda a documentação que foi apresentada, né? Alguns senadores estavam cuidando disso. Eu queria saber se o senhor teve acesso, se houve avanços importantes em relação a essas investigações que já estão em andamento, não é? Porque agora haverá novos depoimentos e talvez se possa ter um direcionamento mais claro para se produzir resultados efetivos, né? No caso, por exemplo, do Marcelo Blanco, que é na quarta-feira, ele é ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e ele teria participado do jantar naquele restaurante em Brasília, onde supostamente teria ocorrido pedido de propina na negociação da compra da vacina da AstraZeneca, não é? A presença dele no jantar foi citada no depoimento do Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística, e também pelo cabo da Polícia Militar de Minas, o Luiz Paulo Dominguete, né? Ambos foram ouvidos aí pela comissão já no começo do mês de julho. Então eu queria saber como é que o senhor vê agora dessa avaliação de documentação, deu para avançar alguma coisa? Tem muito documento, né? E está chegando ainda mais documentos, até porque foram solicitados documentos de todas as instituições, de todas as áreas, então tem muita coisa para ser analisada. Mas já tem bastante elementos com relação a essas questões que ainda ficaram faltando esclarecer. Eu acho que esses próximos depoimentos serão determinantes, né? Eu acho que essa questão da operação da venda da Covaxin, eu acho que a presença da Precisa vai ser fundamental. Eu acho que o depoimento do Francisco será muito importante. Evidente que vou forçar um pouco também para que chame aqui o secretário de saúde aqui do DF, porque ele agiu diretamente em benefício da Precisa. Então, ele entrou fora do prazo, ele entregou documentos, né, com valores quase que o dobro, né, do primeiro colocado. Então, houve toda uma operação, né, com a participação de muitos atores aí. A cúpula toda da saúde do DF ela foi afastada exatamente, né, por causa dessa operação. Então, eu acredito que, ouvindo o Francisco, ele vai poder contribuir muito com relação à questão da Precisa. Acho que a Precisa é o grande foco aí
né, que vai levar aí a conclusão desse relatório. Perfeito, ouvimos o Isalci Lucas, que é senador pelo PSDB do Distrito Federal. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, um abraço, Denise.